Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando nesse momento o nosso culto, o culto da Igreja Presbiteriana Independente de Cerqueira César. E eu queria convidar você para abrir a sua mente, abrir o seu coração. Nós vamos orar nesse momento, clamando a Deus para que Ele abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que nessa noite o nome dele seja engrandecido, o nome dele seja glorificado, mas que o Espírito Santo também tenha liberdade para falar nos nossos corações, falar na nossa vida, falar de acordo para confrontar os nossos pecados, mas para confrontar os nossos medos também, e que nessa noite a gente saia daqui se parecendo mais com Jesus. No final desse culto, que você possa se parecer mais com Jesus. O meu convite para você nessa noite é que você não assista esse culto, mas que você cultue a Deus. Assistir o culto passa a imagem, a ideia de que você é um espectador. Mas não. A ideia aqui, o objetivo é que o nome de Deus possa ser glorificado e que o nome de Deus possa ser trabalhado, o poder de Deus possa ser trabalhado na sua vida. Amém? Vamos começar tendo uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus. Te agradeço pelas nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, por cada irmão, cada amigo que está assistindo o culto. Eu não sei aonde, em qual casa ele está entrando, mas o Senhor sabe. E nesse momento, ó Deus, a minha oração é que o Teu Espírito Santo entre nas nossas casas. Teu Espírito Santo mova, ó Deus, as nossas estruturas. Confronte os nossos pecados, ó Deus, para que a gente se pareça mais com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.
Boa noite, irmãos. Eu vou fazer a leitura no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Senhor Deus, meu amado, faz-nos ficar bem, faz os pastores fazer a igreja funcionar e faz os médicos curar todas as pessoas. Faz Jesus cuidar das pessoas e faz as pessoas viver, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Cantar o hino de número 240, Tudo Entregarei. Nós cantaremos a primeira, terceira e quinta estrofes. Santo Deus, eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, pela vida, pelo dom da vida, pela Tua presença que nos traz vigor, que nos traz segurança, a paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento, possa nortear nossas vidas, Senhor Deus, por caminhos planos por Ti mesmo. Oh Deus Altíssimo, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por este dia em que Te prestamos culto, ó Pai, porque somente Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus se compara às Tuas maravilhas. Somente o Senhor tem poder, Senhor Deus, para sustentar as nossas vidas debaixo do Teu cuidado. Somente Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Por isso nós cremos, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, que é a causa de nos sermos consumidos. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor está no controle de todas essas coisas que estão acontecendo. E nós nos prostramos a Teus pés, Senhor Deus, para adorar-te na beleza santidade, para agradecer pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pela vida do Teu povo que te ama pelo Teu nome. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, fortalece a nossa fé. Somente Tu és o nosso refúgio, a fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer.
Obrigado pelo seu grande amor, que amaste o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a sua igreja, Senhor Deus, nesse momento, neste dia, Senhor Deus, que prestamos culto de louvor, adoração ao teu nome, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo Deus, fortalece a tua igreja, aviva, desperta, Senhor Deus, aí, inflama a tua igreja, o teu povo, chama pelo teu nome, para que levante bem alto o nome de Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a ti senão por Ele, Senhor. Ele é a porta da nossa salvação, em que nos prostramos aos teus pés, com o nosso coração, mente e espírito, para louvar-te, Senhor Deus. Oh, Deus Altíssimo, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo, da tua igreja aqui em Cerqueira César, a igreja presbiteriana independente de Cerqueira César, como igreja do Senhor Jesus, ela seja um instrumento para a sua glória aqui nessa cidade, que ela seja sal e luz, que ela faça a diferença, que ela seja um farol, uma luz a brilhar as boas novas de salvação para o povo dessa cidade, e também da tua igreja, do teu rebanho sobre a face da terra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe poderosamente o pastor Tiago, seu ministério, sua família. Abençoe o teu servo com o poder do Espírito Santo, Senhor, para que ele seja ousado com toda a sabedoria, com toda a intrepidez, pelo Espírito Santo, para que essa palavra venha impactar as nossas vidas, que essa palavra venha nos trazer refrigério e bálsamo, Senhor, para que ela venha ser uma palavra que nos desafie a viver para o louvor da sua glória, para cumprir assim o compromisso que nós temos com o reino, Pai. Fortalece a tua igreja nessa cidade, aviva e desperta e inflama, para que ela possa estar cumprindo com esse compromisso, Pai, de levar a palavra em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. A paz, irmãos. Eu vou estar lendo Salmos 37, 18 e 19. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Amém. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pai amado, obrigado, Senhor, por estar podendo participar mais uma vez desse culto, ó Deus, de louvor, Deus, a Ti. Faça ser presente, Senhor, em nossos lares. Venha, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Nos encha, Senhor, esse momento. Que possamos, Senhor, estar alegres, ó Pai amado, para Te louvar, Te engrandecer e ouvir a Tua palavra. Que Seu Espírito nos ilumine para podermos, Senhor, ser enchidos do Teu Espírito, Pai. Possamos proclamar a Tua palavra, aqueles que não Te conhecem, ó Deus amado. E vem, Senhor, sobre aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, que estão sofrendo, não só quem está com apenas o Covid, mas, Senhor, todos aqueles que estão enfermos nesse momento, que está passando por dificuldade, passando aquele temor, Senhor. Tire esse medo deles, ó Pai. Mostre que o Senhor está com eles, ó Deus, nesse momento tão difícil de suas vidas, ó Pai. Cuide, Senhor, do Teu rebanho, cuide da Tua igreja, Pai. Sabemos, Senhor, que somos falhos, fracos, pecadores. E aí, em nome de Jesus, Te peço perdão, Senhor, nesse momento. E peço, Senhor Jesus, venha sobre nossas vidas, derrame Seu sangue sobre nós, para que possamos, Senhor, ser limpos por Ti, ser renovados, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E Senhor, em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo feito por nós. Amém. Pela fé, a gente tem conversado aqui nesses últimos domingos sobre esse tema. Nós já falamos vivendo pela fé diante da descrença, diante da escassez. E hoje eu queria falar com você sobre como que nós podemos viver pela fé diante do sofrimento. Você já passou ou passa por um momento de sofrimento, por um momento de dificuldade na sua vida,
por um momento onde parece que todas as tribulações estão concentradas na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas emoções. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5. Vai aparecer a leitura aqui no texto também, mas é importante que você abra a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia, que você use a sua Bíblia, porque através da Bíblia, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Às vezes eu vejo e já vi muita gente falando assim, Deus não fala comigo, mas Deus ele fala comigo e com você quando nós abrimos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer ouvir o que Deus tem para a sua vida, abra a sua Bíblia. Mas não abra só no culto, não. Não abra só na escola dominical, só na célula. Mas abra a sua Bíblia também diariamente. E quando você abrir a sua Bíblia, para você ler a sua Bíblia, para você ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, que você possa ser como Samuel, dizendo assim, fala porque o teu servo te escuta, fala porque a tua serva te escuta. Romanos capítulo 5 é o texto para a nossa reflexão dessa noite, que diz assim, ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar a nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mas ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queira que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando o nosso louvor. Mas ainda, há muito mais. Continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problema, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o laço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança, e com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo o que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Esse texto eu usei essa semana na nossa reunião de oração. Olha só que texto precioso. E eu queria começar aqui falando para você assim, será que o sofrimento faz parte da minha vida e da sua vida? Como de fato Deus ele reage ao nosso sofrimento? Será que Deus ele fica parado com os braços cruzados, olhando a gente passar por esse processo de sofrimento das nossas vidas? Como que Deus vê o mundo caótico que nós vivemos hoje? O mundo onde nós vemos o número de sofrimento, o número de mortos, o número de infectados, o número de famílias crescendo. Será que Deus ele se importa com as pessoas aqui no planeta Terra? Muitas perguntas como essa e outras estão na mente do ser humano. Por exemplo, quem é Deus? Essa é uma das perguntas mais emblemáticas nos dias de hoje, onde as pessoas elas buscam essa afirmação, quem é de fato Deus? Mas eu queria dizer para você que o sofrimento nosso ele é uma dor física ou uma dor moral. Enquanto as pessoas elas tentam buscar, saber quem é Deus, Deus na verdade ele está trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações. Ele está trabalhando em meio à nossa dor física, à nossa dor moral. Donald Bailey, no seu livro, ele diz assim, Deus ele estava em Cristo. E a única dimensão que Jesus aprendeu aqui na Terra foi a dimensão da dor. Você já passou por momentos de dor na sua vida? Momentos de dificuldade, onde você parece que não tem solução para os seus problemas, não tem saída para os seus problemas. A gente não gosta de dor. A gente tenta ao máximo evitar a dor. Quando eu era menino, eu gostava muito de jogar bola na rua, andar de carrinho de rolemã, de skate, de bicicleta. E menino, vez ou outra, arranca um pedaço do pé, do joelho. Mas eu me lembro que era muito dolorido, mas não sei se era mais dolorido machucado ou saber que quando eu chegasse em casa minha mãe ia passar um mertiolate ardia. Hoje nem o mertiolate dói mais porque a gente tenta tirar a dor das nossas vidas.
gente tenta fugir da dor. Eu me lembro da minha avó paterna, mãe do meu pai. Meu avô, ele teve uma daquelas mortes que a gente gosta de contar. Não que a gente goste de morrer. Mas ele, no dia da sua morte, ele se reuniu com seus filhos, orou com todos eles, conversou com todos eles, se despediu deles e faleceu naquele dia. A mãe do meu pai, ela orava a Deus para que ela não sofresse, que ela tivesse uma morte instantânea como a do meu avô. Esse era o único pedido dela para Deus. Ela sofreu um AVC, sua saúde ficou debilitada. Depois de um outro tempo, ela sofreu mais um AVC. E os 3 últimos anos da vida dela, ela ficou numa cama, sem reconhecer ninguém, precisando de enfermeiro 24 horas por dia. Tudo aquilo que ela não pediu aconteceu com ela. E sabe, às vezes me parece que nós tratamos o sofrimento como um acidente. Nós fugimos dele. Nós vivemos num sistema, num modelo que não admite o sofrimento. Eu não sei se vocês já observaram que nós não temos espaço para sofrimento na nossa vida. Nós queremos ouvir testemunhos de conquistas e de vitórias. Nós gostamos de ouvir as pessoas que conquistaram, os livros mais vendidos, os filmes que nós gostamos de assistir, os livros que nós gostamos de ler, os filmes que nós gostamos de assistir, são livros e filmes sobre vitória, sobre conquista. A gente se emociona nesses momentos. E a maneira como que, quando eles passam por sofrimento, a maneira como que eles conquistam depois a felicidade, porque a felicidade ela é o oposto do sofrimento. Nós gostamos de ver na televisão testemunhos de vitória. Então, eu diria que o sofrimento, para alguns, ele é compreendido como uma maldição, como um estigma. E saúde é bênção, mas doença é maldição. Essa é a compreensão popular e religiosa brasileira nos dias de hoje. E quando as coisas começam a dar muito errado nas nossas vidas, a gente começa a levantar a pergunta assim: o que é que eu fiz de errado para estar sofrendo com tudo isso? Se eu perdi o meu emprego, se eu estou gastando muito na farmácia, será que é porque eu não dei o dízimo? Será que Deus ele está me punindo porque eu não estou sendo fiel com Ele? Será que esse problema que está acontecendo na minha família por causa daquele pecado lá atrás? Muitas vezes a gente faz essa pergunta: será que Deus quer me dar uma lição? Sim. Eu diria que o sofrimento ele faz parte da vida. Porque ele faz parte da nossa condição humana. Tenha isso na sua mente, no seu coração. O sofrimento faz parte da nossa vida porque ele faz parte da nossa condição como homens e mulheres humanos. O sofrimento, então, ele é uma experiência inevitável na vida humana. Stanley Jones, um autor de vários livros, ele diz assim: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. E isso nos leva a refletir que Jesus, mesmo sendo Deus, aqui na terra, ele sofreu como eu e como você. Por isso, a primeira consideração para a reflexão dessa noite que eu queria que você guardasse na sua mente e no seu coração. Quando nós vivemos pela fé, nós não somos consumidos pelo sofrimento. Isso mesmo, quando nós vivemos pela fé, nós não somos consumidos pelo sofrimento. O grande desafio hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, é como manter o equilíbrio, é como manter a serenidade, é como manter o bom humor diante das adversidades que nós estamos enfrentando. Como manter o equilíbrio, o bom humor diante do desemprego, diante da economia falindo, diante do número de mortos crescendo, diante do número de infectados crescendo. Muitas vezes a gente chega em casa e a gente encontra, os filhos, a esposa ou o marido,
e a gente abre a porta da despensa e a gente não encontra ingredientes necessários para fazer uma refeição como a gente gostaria. As crianças às vezes choram de fome, a esposa se desespera, o marido começa a perder a calma. A grande questão é o que fazer nesse momento. Sharon James, certa vez ele disse assim: o sofrimento pode se tornar um ídolo. Existem pessoas que gostam de sofrer. Eu me lembro quando eu morava em Campinas, era muito comum nas grandes ruas, lá no centro de Campinas, eu encontrar algumas pessoas sentadas na rua com a ferida na sua perna expostas e pedindo dinheiro. E passado ano após ano, aquela pessoa ela nunca foi buscar ajuda para resolver aquele problema da sua ferida na perna. Por quê? Porque aquela ferida era a fonte de renda daquelas pessoas. Quantas vezes a gente andava pelas ruas e via pessoas com uma receita médica pedindo dinheiro, e ano após ano aquele papel amarelado já, e aquelas pessoas continuavam pedindo dinheiro. Para essas pessoas o sofrimento se tornou uma fonte de renda. Nós cultuamos a dor. Muitas vezes o nosso sofrimento se torna uma justificativa para tudo que nós vamos fazer, para tudo que nós estamos vivendo. A gente fala assim: você não sabe, você não consegue compreender o que está passando na minha vida, você não consegue olhar para a minha dor, você não consegue ver para tudo isso que eu estou passando nesses últimos tempos. Para muita gente o sofrimento se torna um ídolo que vai cultuando. E eu vivo por causa desse ídolo, eu vivo por causa desse sofrimento, eu vivo porque eu estou sofrendo porque ele me abandonou, eu estou sofrendo porque ela me abandonou, eu estou sofrendo porque eu perdi o meu emprego, eu estou sofrendo porque eu tenho uma doença incurável, eu estou sofrendo porque eu fui desenganado pelos médicos. E tem gente que vai cultuando isso e vai vivendo, adorando apenas o sofrimento, vai adorando esse sofrimento, esse sofrimento, esse sofrimento. Ariovaldo Ramos, um pastor batista, ele diz assim: sofrer é um verbo que não precisa conjugar. Olha que interessante. Porque tem muita gente que quando começa a cultuar o Deus sofrimento, começa a conjugar esse verbo. Eu sofro, eu sofro, eu sofro. Mas o Ariovaldo Ramos, ele diz assim que existem outros verbos que nós podemos conjugar quando o sofrimento ele se torna constante nas nossas vidas. Verbos como confiar, revolucionar, amar, cuidar, reagir, lutar, perdoar, esperar e participar. C.S. Lewis ele dizia que a dor é um megafone de Deus. É aquilo que Deus faz que Deus usa para falar conosco quando nós nos tornamos surdos para aquilo que Ele quer dizer para nós. E Deus ele tem algo para dizer sempre na minha vida e na sua vida. Quando nós estamos enfrentando dores e sofrimentos, nós devemos pedir a Deus para nos mostrar o caminho correto e seguir, o caminho correto que nós devemos seguir, e nós devemos pedir para que Ele nos ajude na nossa conduta da nossa vida. Quando nós estamos no caminho do sofrimento, nós devemos pedir a Deus a ajuda para nós voltarmos para o caminho da retidão. É necessário, meus irmãos, nós compreendermos que esse tipo de ação permissiva de Deus, a ação da dor, a ação do sofrimento, não é sinal de que Deus nos abandonou, mas é sinal de que Deus está conosco e que Deus está cuidando de nós. Pelo contrário, é sinal que Deus ele nos ama e que Ele está desejando nos levar no melhor caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas há uma segunda lição que eu queria que você guardasse na sua mente e no seu coração nessa noite. O caminho de que nós vivemos pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós vivemos apesar do sofrimento. Isso aí. Quando nós vivemos pela fé, nós vivemos apesar do sofrimento. O problema do sofrimento não é apenas uma questão filosófica, mas sobretudo teológica. Porque nós temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento. Os judeus questionaram Jesus porque Lázaro, um grande amigo de Jesus, a quem Jesus muito amava, passou pela morte.
sem a intervenção do Mestre Jesus. Ao longo dos séculos tem reverberado sempre essa pergunta que fica latejando nas nossas igrejas, nos nossos corações, nas mídias, na televisão: por que é que nós sofremos? Por que é que a dor não cessa? Mas o sofrimento não é fruto do desamor de Deus para conosco, né? Mas o sofrimento é fruto do pecado humano. O sofrimento, ele é filho do pecado. Guarda isso no seu coração. Se não tivesse existido a queda lá no jardim, lá no Éden, não haveria sofrimento. Nós somos concebidos em pecado e nós nascemos numa natureza corrompida, que está gemendo, que está açoitada por muitas maldades, muitos pecados. O sofrimento, então, ele é a consequência inevitável do pecado. O pecado como uma fonte poluída, aonde flui o sofrimento. O pecado é o solo aonde crescem os espinhos do sofrimento. O pecado é como um anzol que por trás da isca do prazer esconde o sofrimento e a morte. O sofrimento, então, ele é um aviso, né, aos nossos ouvidos humanos. Se não houvesse dor, nós sucumbiríamos sem a mínima chance de buscar socorro. Quando começa a doer alguma parte do nosso corpo, a gente toma um remédio. Se continua doendo, a gente vai em busca de uma ajuda. A dor, então, ela é uma trombeta. O sofrimento é um aviso de que algo está acontecendo nas nossas vidas. Algo está acontecendo nas nossas vidas. Muitas pessoas tentam abafar a voz da consciência. Outros tentam negar a dor, os problemas que estão passando. Mas mesmo aqueles que tentam amortecer os efeitos da dor nessa vida, jamais poderão ficar imunes ao sofrimento eterno. O sofrimento, então, ele não precisa ser... O sofrimento, ele precisa ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. O sofrimento, ele precisa ser o nosso professor e não aquele que vai nos matar. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem muitas pessoas que se desesperam a ponto de tirar a sua vida quando elas passam pelo vale do sofrimento. Há sofrimentos físicos, há sofrimentos mentais, há sofrimentos emocionais, há sofrimentos espirituais. Há dores na alma que doem mais do que uma carne afligida por doenças. Não são poucas pessoas que se revoltaram contra Deus quando nós vamos para a Bíblia, como a mulher de Jó, quando as pessoas passam pelas tempestades da vida, ao invés de elas serem como cera que se derrete ao sol, essas pessoas elas se tornam como um barro que se endurece ainda mais quando exposto ao calor. O sofrimento, ele deve nos ensinar que em vez de nos destruir, né, a mão de Deus, ela nos ensina a viver com mais sensibilidade, com mais sabedoria, em vez de nos enclausurar na cova existencial da nossa morte. Olha o momento em que nós estamos passando. A grande pergunta é como é que você vai sair diante desse momento de sofrimento, tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser uma pessoa mais amável, tentando ser uma pessoa que respeita mais os outros, ou continuando sendo uma pessoa cheia de murmuração, uma pessoa cheia de reclamação, uma pessoa cheia de maldade. Nesse mundo nós passamos por aflições, mas o mais importante é nós estarmos no reino de Deus, por meio das tribulações que seja, mas o mais importante é nós estarmos no reino de Deus. O texto que nós lemos, ele vai falando isso. Olha o processo que nós estamos passando. Eu e você, nós estamos passando por um processo. O sofrimento, nos dias de hoje, ele pode ser o prelúdio daquilo que virá, da consolação eterna. O sofrimento que nós passamos deve ser visto à luz da eternidade, nunca à luz da nossa realidade. O sofrimento, ele é passageiro. E ele não pode ser comparado com aquilo que nós teremos na glória.
E nós temos aqui uma boa esperança, uma consolação eterna. Aqui a gente anda por estradas cheias de espinhos, mas lá na glória nós pisaremos numa rua diferente, em estradas diferentes. Aqui os nossos olhos eles ficam inchados de tanto chorar. Mas o que a Bíblia diz para nós? Quando nós chegarmos lá, Deus ele vai colher a nossa lágrima. Ele vai falar assim: Tiago, aqui você não precisa mais disso. Aqui nós sofremos pela escassez. Aqui nós sofremos pela fraqueza, pela enfermidade, pelo luto. Mas lá nós receberemos um corpo pela glória. Um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. Aqui nós vivemos como estranhos, como peregrinos, mas em breve nós mudaremos de endereço e nós viveremos na casa do Pai, no paraíso, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, aonde a dor, aonde a morte, aonde o luto jamais entrarão. O sofrimento pode ser um cálice amargo, mas ele vai acabar. O sofrimento que está sobre a sua vida pode ser doloroso, mas ele vai passar. O teólogo Henry Nouwen, ele escreveu assim: muitos de nós somos tentados a pensar que se sofremos, a única coisa importante é o alívio da dor. Queremos escapar a qualquer custo, mas quando aprendemos a mover-nos através do sofrimento, em lugar de tentar evitá-lo, vamos aceitá-lo de modo diferente. Estaremos dispostos a deixá-lo ensinar-nos. Começaremos até mesmo a perceber como Deus pode usá-lo. O sofrimento deixa de ser aborrecimento ou maldição de que temos de fugir sem poupar esforços para tornar-se um caminho para uma realização mais profunda. Basicamente, lamentar significa enfrentar o que nos fere na presença daquele que pode nos curar. Somente Deus pode curar o seu sofrimento. Eu me lembro quando eu morava em Campinas, eu fazia parte de um projeto que contava histórias para crianças que estavam internadas em hospitais. O objetivo era levar um pouquinho de alegria, de amor, de companhia para as crianças e para suas mães e pais que estavam lá. E na sala onde a gente entrava para trocar de roupa, para pegar o nosso material, tinha um texto. Estava escrito assim: viva apesar das dificuldades. Viva apesar das limitações. Viva apesar das pessoas. Viva apesar das dores do seu corpo. Viva apesar das suas lágrimas. Viva apesar dos diagnósticos. Viva apesar dos medos. E por fim, estava escrito assim: cuidado com as pessoas sofridas. Elas se tornam impossíveis. Mas uma terceira reflexão que eu queria que você guardasse na sua mente, no seu coração nessa noite, é que quando nós vivemos pela fé, nós nos tornamos solidários com aqueles que sofrem. E esse é um ensinamento que a Bíblia nos traz. Olhar para a dor do outro. Todos nós sofremos, né? Todos somos irmãos e irmãs do sofrimento. O sofrimento, então, ele nos nivela. Ele nos nivela. Os que sofrem geralmente são solidários com os que também estão sofrendo. Pode perceber. Cai um avião, as pessoas elas vão lá, as famílias elas querem processar as empresas, mas elas também criam uma rede de cuidado para com aqueles que sofrem. E geralmente quando cai outro avião, o que essas pessoas que caíram do primeiro avião caíram, essa rede, elas vão lá cuidar daquelas outras pessoas. Então, aquelas pessoas que sofrem geralmente são mais solidárias com aquelas outras que também estão sofrendo.
Albert Schweitzer, ele dizia assim: a quem o sofrimento pessoal é poupado, deve se sentir chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Então, o meu papel e o seu é, quando alguém está sofrendo e nós somos poupados disso, ir lá para diminuir o sofrimento de outras pessoas. A gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 1. É Deus quem nos conforta do sofrimento. No mundo nós somos cristãos e nós sempre vamos passar por aflições. Quem disse isso? Jesus. João 16. É Deus quem vai também nos capacitando para confortar o sofrimento dos outros. O sofrimento, ele é uma escola onde nós aprendemos a confortar as pessoas da mesma maneira como Deus nos faz diante dos nossos sofrimentos. Nós somos seres humanos, nós somos homens e mulheres, nós somos pessoas diferentes de Deus, mas enquanto Ele conhece todas as coisas, sem nunca, Ele experimentou isso antes de nós. Nós nunca aprenderemos a confortar as pessoas, a menos que nós passemos pelo sofrimento. E a gente receba primeiramente o conforto e o consolo divino. Seu próprio Jesus aprendeu a obedecer às coisas que sofreu, tendo de experimentar o sofrimento. Por que é que nós não vamos passar por isso? Mas uma última reflexão que eu queria trazer para você essa noite. Quando nós vivemos pela fé, nós cremos que nós nunca estamos sozinhos. Sabe por quê? Ele sabe o que nós sentimos. E para Ele, nada é indiferente ao seu coração. Isaías 53 diz assim: Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou as nossas doenças, as nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso e que Deus estava castigando a sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que dilaceraram e esmagaram os nossos pecados. Ele recebeu castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, nós somos curados. Ou seja, ele foi no seu lugar. Ele sofreu no seu lugar, no meu e no seu lugar. No livro A Cabana, de William Young, a gente já conversou sobre ele aqui na nossa igreja, ele trouxe essas questões. Esse livro ele aborda a questão recorrente da existência do mal. Ele fala de um homem chamado Mac, um homem que vive sobre o peso da experiência de ter a sua filha Missy, de 6 anos, raptada durante um acampamento, num fim de semana. A menina ela nunca foi encontrada, mas existem sinais, evidências de que ela teria sido assassinada. E esses sinais e essas evidências são encontradas numa cabana perdida nas montanhas. Vivendo desde então sobre a grande tristeza, Mac, 4 anos depois, ele recebe um bilhete supostamente escrito por Deus convidando ele para visitar a mesma cabana. E lá Mac ele tem um encontro com Deus, onde ele faz a pergunta: se Deus é tão poderoso, por que Ele não fez nada para amenizar o meu sofrimento? Sabe? A Bíblia ela nos ensina o real caráter desse Deus divino. Lá em 1 João ele diz assim: Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. João ele vai nos oferecendo essa fórmula sintética. Nós conhecemos, nós cremos,
no amor de Deus e de tudo aquilo que Ele tem. Apesar da tristeza, apesar do luto, apesar do sofrimento, apesar do choro, apesar da dor, apesar da perda e apesar de muitos outros sentimentos, a Bíblia afirma que Deus, Ele é amor. Essa é a essência de Deus. Sabe, muitos de nós podemos estar mergulhados em uma cabana de lágrimas, uma cabana com um coração partido, uma cabana sem entender de fato o porquê das coisas estarem acontecendo na nossa vida. Mas a Bíblia revela a mensagem de Deus, é a mensagem de amor, a mensagem de paz, a mensagem de perdão. E a Bíblia ela explica por que Deus se manifesta em diferentes formas, em diferentes momentos da nossa vida. O convite de Deus para mim e para você é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Peguem para si o meu jugo, que ele é manso e suave. Aprendam de mim. E então vocês acharão descanso para a alma. Deus, Ele quer que você encontre descanso na presença dEle. O desafio é que você possa ter a real felicidade na presença de Deus. Para a gente encerrar a reflexão dessa noite, quando você estiver sofrendo pelas mais variadas razões, eu queria te lembrar de que você não é um homem e uma mulher desafortunado, mas você é um homem e uma mulher amado por Deus. Os sofrimentos pelos quais você está passando são as maneiras que Deus faz e trabalha na minha vida e na sua vida. Deus, Ele tem levado você de volta ao caminho dEle, que é o caminho endireitando e trazendo para as suas veredas. Deus, Ele tem mostrado o caminho dEle para as nossas vidas. Deus, Ele tem ensinado você a ter compaixão com aqueles que sofrem. Deus, Ele tem confirmado o valor da sua fé por meio das tribulações pelas quais você tem passado. Deus, Ele tem aperfeiçoado o seu caráter. Eu queria terminar a reflexão dessa noite novamente lendo Henry Nouwen. Ele diz assim no seu livro: mas é precisamente aqui, durante a dor, a pobreza ou a fraqueza, que o dançarino nos convida a levantar e a dar os primeiros passos. É dentro do nosso sofrimento e nunca fora dele que Jesus entra em nossa tristeza. Toma-nos pela mão, puxa-nos gentilmente, fazendo-nos ficar de pé e convida-nos a dançar. E descobrimos o caminho da oração. Como salmista, converteste o meu pranto em dança, porque no âmago da nossa tristeza encontramos a graça de Deus. E enquanto dançamos, percebemos que não precisamos ficar confinados ao diminuto espaço da nossa tristeza, mas podemos sair dali. Paramos de centralizar a nossa vida em nós mesmos. Chamamos outros para dançarem conosco a dança maior. Aprendemos a dar espaço aos outros e, principalmente, ao outro gracioso que está em nosso meio. E quando nos fazemos presentes para Deus e seu povo, a nossa vida enriquece-se ainda mais e constatamos que o mundo é a nossa pista de dança. Nosso passo torna-se mais leve e ligeiro porque Deus está chamando outros a dançarem também. Feche seus olhos. Vamos ouvir essa música. Depois a gente vai ter um tempo de oração. Mas o meu desejo, enquanto você ouça essa música, é que você possa deixar Deus trabalhar na sua vida. Você está passando por momentos de luta, de sofrimentos, onde você fala assim: Deus, eu não aguento mais isso. Deus, porque isso tem acontecido na minha vida. O convite é para que você possa fazer como Henry Nouwen, como Davi, falar assim: Deus, transforma o meu pranto numa bela dança. Feche seus olhos. Vamos ouvir essa música.
Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor é o Deus que tem nos acompanhado, o Senhor é o Deus que tem nos abençoado, o Senhor é o Deus que tem nos protegido, o Senhor é o Deus que tem nos guiado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, manifesta o Teu amor, manifesta o Teu cuidado, manifesta a Tua presença sobre as nossas vidas, ó Pai, em meio a todo o sofrimento que nós estamos vivendo, ó Pai, que a nossa fé possa ser forjada, ó Deus, para que o nosso caráter possa ser um caráter aprovado, possa ser ter um caráter que se aproxima, ó Deus, do Senhor, ó Pai, que nós possamos nos tornar homens e mulheres mais parecidos com o Senhor, ó Pai. Manifesta o Teu amor, ó Deus, nas nossas vidas diariamente, ó Pai, que nós possamos saber, ó Deus, que a nossa fé, ela é duradoura, ó Deus, mas o nosso sofrimento é passageiro, ó Pai, e que o Senhor nos chama para compartilharmos, ó Deus, as nossas experiências de sofrimento para com aquelas outras pessoas, ó Deus, que sofrem também, ó Deus. Diante do sofrimento delas, ó Deus, que o Senhor nos use para sermos canais de bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, e que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno, único e suficiente Consolador, seja com cada um de nós, hoje e por todo sempre, em meio ao nosso sofrimento. Amém. Amém? Quarta-feira teremos aqui a nossa reunião de oração. Participe com a gente. Deus tem dado sonhos, Deus tem dado planos para nós, para mim, para o conselho, nas caminhadas da nossa igreja. A gente já tem sonhado, Deus tem nos dado uma visão daquilo que nós vamos fazer, né, pós-pandemia, dos nossos encontros, dos nossos retornos, mas tudo isso tem que começar em oração. Em oração. Vem orar com a gente. Sabe, nada abala uma igreja que se dobra de joelhos para orar junto. Quarta-feira, 5 horas da tarde. Espero por você. Participa de uma das nossas células. Ah, que alegria, minha célula. Visitante online. Olha só. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido misericordioso. Eu queria desafiar você a participar da sua célula. Semana que vem a gente encerra essa série de mensagens pela fé, né? Convida um amigo para partilhar conosco desse momento. Deus abençoe você, que você tenha uma semana vitoriosa, você tenha uma semana cheia da presença de Deus, né? Queria continuar desafiando você a contribuir através do seu dízimo, das suas ofertas. Deus tem dado uma visão para nós, meus irmãos, sabe? E eu queria desafiar você, né? Nós nos reunimos como conselho semana passada. Hoje pela manhã nós nos reunimos com os líderes da nossa igreja, diáconos, ministério de jovens, de crianças, de louvor, todos os ministérios. Sabe, nós vamos, quando acabar tudo isso, nós pudermos retornar presencialmente. Nós vamos voltar para o templo que nós nos reuníamos anteriormente, lá na Professor Solano de Abreu, nosso templo antigo, menor do que onde nós nos reuníamos. Mas nós temos certeza que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Deus tem um plano e um propósito para a nossa igreja. A igreja não é nossa, a igreja é dele. Nós passamos por momentos de sofrimento nessa saída. Para mim foi muito difícil. Difícil não porque a gente estava num lugar maior, mas foi custoso acompanhar todo aquele processo de reforma que a gente precisou fazer, sabe? Mas Deus, ele tem um propósito. Nós vamos voltar para lá. E como conselho, e aqui eu falo no meu nome, no nome dos nossos presbíteros, nós queremos fazer uma grande, não tão grande, mas uma reforma lá. Vamos pintar, queremos colocar um ar-condicionado, queremos comprar longarinas, né, cadeiras almofadadas para lá. E você pode participar disso também. Como? De duas maneiras. Primeiro, sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta. E aqui estão os nossos dados bancários. Mas se você quiser contribuir especificamente para o nosso retorno, queria desafiar você também a fazer uma oferta para o nosso retorno. Falar assim, pastor, eu quero contribuir para a compra do ar-condicionado. Eu quero contribuir para a compra das cadeiras. Desafiar você a comprar uma cadeira. Mas não compra só para você, não. Sabe, Deus tem despertado na nossa igreja e no nosso presbitério uma visão de expansão. Uma visão de expansão. Compra uma cadeira para um visitante. Desafia aí uma cadeira. A cadeira custa em torno aí de R$70, a cadeira que nós queremos. Eu queria desafiar você a comprar uma cadeira para um visitante. Porque quando a gente compra só para nós,
A gente está comprando para o nosso lugar, mas Deus ele tem nos chamado para ir além, a ir além. E eu queria desafiar você também a comprar para um visitante. Aquele templo vai voltar a ser pequeno para nós. Nós vamos precisar fazer 2 cultos, 3 cultos. Se Deus permitir que a gente tenha um outro espaço maior algum dia, talvez no Bela Vista, onde a gente tem um espaço para crescer lá, Deus ele vai nos dar a direção. E como conselho nós entendemos que nesse momento, a direção que Deus está nos dando é voltar para aquele espaço. E eu tenho certeza que assim como nós fomos abençoados lá, assim como nós fomos abençoados no salão onde nós estávamos, Deus ele vai nos abençoar, porque a igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas. Mas que você lá possa ser usado tremendamente por Deus. Então, desafiar você, continue contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, mas se você puder e quiser, abençoa também o visitante. Fala assim, ó, eu vou dar uma cadeira para um dos nossos visitantes. E que a gente possa ter muitas cadeiras para os nossos visitantes. Que aquele espaço seja pequeno, que aquele espaço seja apertado, mas que o nome de Deus seja glorificado e que lá haja salvação, que lá haja um lugar para as pessoas se encontrarem com Deus. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com o nosso culto aqui. Até mais.